Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou Carlos Del Valle, esse aqui é o Roda com Roda e aqui é a nossa série. A gente vai falar hoje, né, de 1956, 57 e 58, os últimos anos com os campeões de motor dianteiro ainda. Depois, a partir de 59, todo mundo já teria motor traseiro. Então, vocês sabem, né, essa aqui é uma série que a gente começou com o ano de 1986, lá, metade de 2020, mais ou menos, que eu comecei a série. A gente foi indo, chegou até 2020. E agora eu comecei, né, lá em 1950, agora nós vamos aí, já estamos quase indo para o finalzinho da década de 50, tem muita coisa legal para a gente falar, beleza, meus amigos? Então, assim, não se esqueçam de apertar aqui joinha, né, curtir o vídeo, se inscrever no canal, comenta aí o que você está achando de tudo, dê o seu palpite aí embaixo, né, eu tento na medida do possível responder todo mundo. Quem quiser apoiar o canal, tem vários jeitos. Você pode apertar ali. Você tem que ir via desktop, né, ou notebook. Não funciona no celular para você ser membro. Daí você clica no botãozinho de seja membro. Tem 3 categorias, né? Quem quer mais só ajudar e tal. E tem também a categoria máxima, a categoria dos campeões mundiais, né? Quem for dessa categoria é do grupo exclusivo para ficar falando de Fórmula 1 todo dia. Pense bem no que você está falando, no que você está fazendo, né? Com o Tio Delvas. Então você pode, se você for da categoria campeão mundial, você entra para o nosso grupo. Então, inclusive, eu acabei de acrescentar aqui o Rafael, mais um novo membro, e inclusive vocês mandem o contato pelo inbox do Instagram, de preferência. Porque acho que é o jeito mais fácil que eu mais olho. Eu não olho o Instagram assim tão seguido, mas vejo algumas vezes por semana, então você manda lá, ó, virei campeão mundial, para entrar no grupo, manda contato e tal, que daí eu acrescento aí nos próximos dias. Beleza, meus amigos? Então vamos trabalhar, o que vocês acham? Então a gente vai falar de 56, 57, 58. 56 e 57, os melhores carros eram ainda Maserati e Ferrari, né? A Ferrari usou a Lancia D50 e depois, já em 58, um carro muito bom era a Vanwall, que era que o Stirling Moss usava, um carro já em inglês, né? Mas ainda a Ferrari foi campeão com o Mike Hawthorne, né? Que é um cara que a gente fala bastante aqui. Então vamos voltar lá em 1956, meus amigos. 56 foi o seguinte: esse cara aqui foi campeão com a Ferrari D50. Na verdade, a Lancia D50. Vocês lembram lá que a Lancia estava com o Alberto Ascari em 55. O Ascari morreu na curva Ascari em Monza, que hoje em dia é variante Ascari. E a Lancia já estava meio mal das pernas e a família desanimou de vez e vendeu todo o business para a Ferrari. Então a Lancia passou a ser parte da Ferrari. E como a Lancia D50 era um carro muito bom, a Ferrari abraçou aí para 1956 a Lancia D50, que passou a se chamar Ferrari D50. A Lancia ela tem essa característica de ser um carro com esse visual fácil de reconhecer, que tem esses tanques laterais aqui que ficam entre as rodas, né? Numa tentativa aí deles de melhorar aerodinâmica, eles pensaram, já que vai ter que ficar ali atrás da roda, um lugar turbulento, alguma coisa assim, né? Lembrando que 1956 é o ano já que a Mercedes tinha abandonado. Nosso último vídeo tinha sido sobre 54 e 55, que a Mercedes dominou, mas a Mercedes foi embora por causa do acidente de Le Mans, que morreram 84 espectadores, né? Tô falando de cabeça. Que o carro voou por cima da arquibancada e tudo mais, né? Então, para 56, o Fangio foi para a Ferrari e o Stirling Moss foi para a Maserati. Então estava vindo aí uma bela rivalidade, né? A BRM voltou, vocês lembram que a gente falou que a BRM ia talvez ficar, ele tentou voltar, fazer um motor de 16 cilindros, etc, nunca deu certo. Agora eles voltaram, mais pé no chão. Mike Hawthorne, né, no volante. O Mike Hawthorne tinha sido da Ferrari, ele vai fazer esse ano pela BRM, depois ele volta para a Ferrari. E, de novo, foi Fangio Moss, né? 1956, vamos dar uma olhadinha aqui no campeonato. Foi Fangio Moss, o Fangio ganhou por 3 pontos apenas, né? E foi um ano, talvez o título mais polêmico do Fangio, eu vou explicar isso para vocês. Esse aqui ainda é o Fangio de novo, né? Com a Ferrari D50, que era a Lancia. E esse aqui é o Stirling Moss pilotando uma Maserati. Então, essa daqui também é o Stirling Moss com a Maserati. A Maserati, você reconhece esses escapamentos que fazem essa curva aqui, que eu acho muito bonitos. E o para-brisa dela era um pouco maior assim que os outros, né? Então é um jeito de você reconhecer. A Maserati 250F. A Maserati 250F tinha um motor 6 cilindros em linha
E a Lancia era 4 cilindros em linha. 8 cilindros. Acho que era 8. Estou falando de cabeça. De qualquer forma, uma coisa que foi polêmica nesse campeonato é que o Peter Collins, que era o companheiro de equipe do Fangio na Ferrari, ganhou 2 corridas seguidas, né, na França. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Você olha aqui, ó, França e Bélgica, o Peter Collins que ganhou, da Ferrari, companheiro do Fangio. Então ele chega lá na Itália com chance de ser campeão, o Peter Collins, né? Apesar de que o Fangio, que era o chefão, aquela coisa toda. E o Collins vinha em segundo, logo atrás do Stirling Moss, e o Fangio tinha abandonado, mas a Ferrari, na última corrida em Monza, mandou o Collins encostar o carro, o Collins ficou muito bravo, entregar o carro para o Fangio, que dele chegou em segundo e foi campeão. Na verdade, teria que o Fangio... o Collins, para ser campeão, teria que ganhar a corrida, né? E quem ganhou foi o Stirling Moss, então não foi o caso ali, né? Mas, de certa forma, dá para dizer que tenha sido o título mais polêmico, porque 2 vezes, dá uma olhada aqui, ó, o carro quebrou ó, aqui na Argentina, ele usou o carro do Luigi Musso, quebrou o carro dele, ele pegou do Luigi Musso, e depois na Itália ele usou de novo, né? Então era a regra da época, né? Também você vai fazer o quê? Então, e por outro lado, o Collins, ele não teria sido campeão com o segundo lugar, ele tinha que vencer e quem venceu foi Moss. Isso aí que eu falei mesmo, né? Tá na pauta aqui. As equipes britânicas, a Vanwall e a BRM, começaram com alguns resultados animadores, principalmente o Mike Hawthorne com a BRM Silverstone. Essa aqui é uma BRM de 2 litros, né? Eles não tinham ainda o motorzão ainda todo poderoso, sabe? Ou não, era 2 litros e meio. Essa aqui era a fórmula ainda lá da Mercedes, né? Mike Hawthorne, todo mundo já conhece, né? O grandalhão, usava face shield. E aqui é ele domando aqui uma BRM. Ele chegou a liderar botou o carro em terceiro no grid. O Mike Hawthorne era muito talentoso. Em 56 com a BRM. E isso em Silverstone, né? E ele liderou algumas voltas no início da corrida. E uma coisa legal de 55 é que não teve nenhuma morte, né? Depois de tantos acidentes fatais, em 55 que se perdeu o Ascari, né? Teve um acidente em Le Mans, então 56 nesse ponto foi um ano positivo que não morreu ninguém. Então, Romain Grosjean ganhou com a Ferrari, Stirling Moss em segundo lugar. Tô tampando ou não? Opa! Deixa eu ver aqui, tô tampando um pouquinho Fangio, deixa eu botar eu um pouquinho mais para cima aqui. Então, meus amigos, esse é o ano de 1956, Fangio campeão de Ferrari. E daí, o que aconteceu? Para 1957, o senhor Fangio falou, quer saber? Eu vou para a Maserati, tô achando que essa Maserati vai bem. Então, essa daqui ó, é a Maserati 250F do Fangio. Esse aqui ele guiando em Mônaco, e esse aqui ele guiando provavelmente no Nürburgring, isso aqui, né? Você pode ver que as rodas tinham esse camber aqui um pouco mais macio e tal, né? Então, Fangio com a Maserati 250F e o nosso Stirling Moss foi para Vanwall, que era esse carro que seria depois um carro forte ali no final dos anos, que eu comecei a foto do Vanwall, né? Cadê ela? Vanwall, cadê você? Perdi a Vanwall, meu Deus. Essa aqui é uma Vanwall, ó, que eu escolhi aqui para mostrar. Então, o Stirling Moss foi para Vanwall e o Fangio ficou com a Maserati. E o que aconteceu? Era uma Maserati 250F, motor de 6 cilindros, 2.5, tinha algumas atualizações, e o Mike Hawthorne ele foi para a Ferrari, que era essa Ferrari aqui. Essa Ferrari ainda era aquela da Lancia, a chamada Ferrari D50, só que ela foi rebatizada para esse ano de 57 como Ferrari 801, porque eles viram que o projeto já estava ficando um pouquinho mais antigo, então eles pegaram essa Lancia D50 e deram uma atualizada. Ó, pode ver que a Ferrari 801 já não tem mais aquele tanque aqui, aquela coisa, eles deram uma modificada no chassi, mas mesmo assim ainda não foi exatamente um carro lá dos mais, né? Também dá para dizer que a Maserati tinha o Fangio, que era sempre um diferencial, né? Então essa daqui é a Ferrari 801, que é uma atualização
da Lancia D50, da Ferrari D50. Né? Então o Mike Hawthorne, vocês viram que ele tinha feito 56 pela BRM e voltou para a nossa amiga Ferrari. Então, assim, o Fangio, ele chegou lá e já ganhou as 3 primeiras com a Maserati, né? Que é o famoso aqui, ó. Fangio já ganhou aqui, ó, Argentina, Mônaco e França, tinha Indy 500 ainda, mas não conta. Então o Fangio já chegou chegando, né? O Stirling Moss com a Venom era um carro muito pouco confiável. Depois, no ano seguinte, também ia dar esse problema de confiabilidade com a Venom. De qualquer forma, assim, a quarta corrida foi em Silverstone, certo? Dá uma olhadinha aqui, ó. E esse carro aqui, essa Venom, venceu com o Stirling Moss. Esse é um marco na história da Fórmula 1, por quê? Grande Prêmio da Inglaterra de 57. Stirling Moss ganhou, junto com o Tony Brooks, né? A Van Wall do Moss quebrou, daí o Tony Brooks também não estava se sentindo bem, falou, cara, chega aí, usa meu carro, e eles acabaram que ganharam, né? Foi a primeira vitória de uma equipe britânica na história da Fórmula 1. Então você pega aqui, ó, GBR, né, o Grande Prêmio da Inglaterra, o British Grand Prix. Olha aqui, o vencedor é o Stirling Moss da Van Wall. Primeira, você vê, depois veio tantas equipes inglesas, né? McLaren, Lotus, Williams. Então essa daqui foi a primeira de todas com esse carrinho aqui, né? Que era o Van Wall. Não o Van Wall depois do ano seguinte, que era ainda melhor. Mas esse Van Wall aqui era o que conseguiu aí a primeira vitória da história de uma equipe britânica na Fórmula 1. E daí, quando a gente fala de 1957, a gente não tem como não falar de uma das histórias mais legais que eu acho, que é a história da vitória do Fangio no Nürburgring. Porque assim, o que acontece? O Fangio, eu vou até aumentar eu aqui para contar essa história, é considerada talvez a maior vitória da história. Muita gente fala, uma das grandes vitórias da história da Fórmula 1, e o Fangio considera também uma das vezes que ele guiou melhor assim, na história, e chegou a ser até uma coisa um pouco assustadora. Porque o que aconteceu? Foi uma das apresentações mais famosas, uma das maiores da história da Fórmula 1, porque assim, o Fangio, com a Maserati, ele resolveu fazer o seguinte, eu vou fazer uma estratégia de uma parada. Esse ano ainda eram mais longas assim as corridas, mas ele falou, eu estou vendo que as Ferraris não vão parar, elas vão fazer a corrida inteira largando com o tanque cheio. E o Fangio foi lá e falou, quer saber? Eu vou parar no meio da corrida, então eu largo mais leve, abro uma vantagem, paro, aquela coisa, igual tem hoje em dia, ou tinha no tempo do reabastecimento, mas tem no pneu também. Qual que é o jeito mais fácil de você fazer essa distância do Grande Prêmio? Mais rápido, né? Então muitas vezes não é você largar com o tanque cheio e ir até o final. É muito melhor você largar com meio tanque, porque você vai muito mais rápido, reabastece, né? Só que você depende do pit stop, certo? De que aconteceu? O Fangio, ele enfrentando as Ferraris, né, do Hawthorne e do Peter Collins, ele conseguiu abrir na primeira metade 30 segundos de vantagem. E daí ele foi para o pit stop. Só que o pit stop da Maserati foi um desastre. Não era para durar 1 minuto e meio o pit stop, mas durou, infelizmente, né? Eles perderam a porca da roda, caiu embaixo do carro, o cara não achava. Foi uma comédia completa o pit stop da Maserati por Fangio. Então o que aconteceu? Ele estava 30 segundos na frente, pit stop de 1 minuto e meio, o que acontece? Matemática simples, ele volta 1 minuto atrás. E isso, lembrando, é uma corrida no Nürburgring Nordschleife. Então, aquela pista assustadora, 22 km e tal. E aí o Fangio faz uma das grandes mágicas da história da Fórmula 1. Ele quebra o recorde do Nordschleife 10 vezes seguidas do circuito de 22 km. Né? Então ele alcança as Ferraris na penúltima volta, né? Ele guiou como nunca. Aí ele passa o Collins e o Hawthorne, o Mike Hawthorne ainda tenta dar uma lutada ali contra tal, mas acaba que não dá certo, e o Fangio vence, né? E ainda foi campeão nesse dia. Então você imagina que dia mágico que foi esse Grande Prêmio da Alemanha no Nürburgring Nordschleife em 1957. Nesse tempo a corrida tinha 500 km e o tempo do Fangio foi 3 horas e 30. Ele chegou 3 segundos à frente do Hawthorne. Então você imagina uma corrida de 500 km, 3 horas e meia, e o cara chega 3 segundos à frente do adversário, né? Foi uma corrida mágica.
E daí a gente tem a declaração do Fangio, que é uma das coisas mais legais assim que eu li assim fazendo esses roteiros aqui para as histórias, né? Que assim, o Fangio ele fala: "Eu nunca guiei, né, tão rápido na minha vida até hoje, e eu não acho que eu vou conseguir guiar dessa maneira um dia de novo. Nesse dia eu consegui dominar o Nordschleife, que é a minha pista preferida, só que eu, Fangio, fiquei 2 dias sem dormir direito depois. Eu acordava com um sobressalto no meio da noite, lembrando das curvas de alta que eu fiz de um jeito que eu nunca tinha tido coragem de fazer antes, né? Fecha aspas. Então, essa história do Fangio, dele ficar sem dormir 2 dias depois, é uma das coisas mais sensacionais, né? Porque acho que todo mundo já passou por isso, né? Quando você faz uma coisa muito adrenalina, muito perigosa, né? Eu, às vezes, que eu saio para pedalar em estrada, tal, de chão, com descida, com tudo, que depois você lembra o que você fez, que você fica meio cabreiro, né? Você pensa, puxa vida, que perigo que eu passei, né? E depois, à noite, quando você vai dormir, você lembra daquilo. E isso aconteceu com o Fangio, né? Isso é uma coisa que eu acho uma história muito sensacional. Bom, com o Fangio campeão, as duas corridas, as duas últimas, foram vencidas pelo Stirling Moss. Deixa eu já diminuir aqui para não tampar aqui o campeonato. Note aqui ó, que o Moss daí ganha em Pescara e na Itália com a Vanwall. Então a equipe, o carrinho verde britânico, esse aqui, né? Que é o cadê ele? Esse carrinho aqui já ganha 3 corridas, né, em 1957, a Vanwall. Foi em Pescara, que é a pista mais longa da história da Fórmula 1, com 25 quilômetros. E também em Monza, né, a primeira vez com a parabólica e sem o oval. Então, eu vou colocar aqui para vocês, essa aqui é a pista de Pescara, 25 quilômetros. Deixa eu ver se eu boto uma imagem um pouco maior. E depois, Pescara, 25 km, a pista mais longa da história da Fórmula 1. Também tinha uns retões, né, que o cara podia ler o jornal. E tem também a primeira vez que tem a curva parabólica, né? Vocês lembram que até no ano anterior era 2 curvas de 90 graus aqui, que chamava das curvas sul. Então, as 2 pistas onde o nosso amigo Stirling Moss ganhou com a Vanwall, né? E quem começou a se mostrar promissora foi a Cooper, que depois seria a revolução do carro com motor traseiro. A Cooper, quando você pensa que o motor é traseiro num carro de corrida, foi a Cooper que começou com isso, né? Com resultados razoáveis. Então, esse aqui é o 801 do Hawthorne. Esse aqui é o Cooper T43. Só que esse carro, ele tinha um motor 1.5, ele era meio que um carro de Fórmula 2, sabe? Pode notar que essa Cooper número 6 lá é o motor dianteiro, mas essa aqui já é uma Cooper de motor traseiro, T43. Isso aqui é uma foto mais moderna de uma Cooper T43 também, motor aqui atrás, um motorzinho de 4 cilindros 1.5. Esse carro, depois você vai ver em 58 que ele vai ganhar a primeira corrida numa esperteza ali do Stirling Moss. Mas em 57, que é o ano que a gente está falando, com o último título do Fangio, dessa vez pela Maserati, né? A Cooper marcou pontos no Grande Prêmio da Inglaterra com o Roy Salvadori e teve também alguns bons desempenhos do Jack Brabham, que na época era um jovem australiano que estava tentando a vida lá na Inglaterra. Então, o Stirling Moss foi vice do Fangio pela 3ª vez seguida. Então, como o Fangio ia aposentar, o Moss passa a ser vamos dizer assim, o favorito, né, para os próximos anos aí da Fórmula 1, para 58 principalmente. Porque a Vanwall terminou ganhando as 2 últimas corridas e o Fangio ia aposentar. Então a coisa estava parecendo boa para o Stirling Moss, né? Mas claro, quem está assistindo esse vídeo geralmente já vai saber que o Stirling Moss é o maior piloto, não campeão da história, tal. E a gente vai ver até porque uma das coisas que ele é chamado Sir Stirling Moss, né? Então vamos falar de 1958, né? 1958 é o famoso ano em que o primeiro britânico foi campeão mundial. Foi o Mike Hawthorne, né? Então, pela Ferrari. Só que você nota que o Mike Hawthorne, ele é campeão tendo ganho apenas o Grande Prêmio da França, enquanto o Stirling Moss ganhou 4 corridas. Então só tem 2 pilotos na história da Fórmula 1 que foram campeões. Deixa eu botar a foto do Mike Hawthorne aqui com a Ferrari 246. Essa Ferrari é muito bonita.
que são o Keck Rosberg em 82, que só ganhou uma corrida, e o Mike Hawthorne em 58, que só ganhou uma corrida. Então o Mike Hawthorne, ele estava na Ferrari, e a Ferrari, assim, tem várias coisas interessantes, porque essa daí não é mais... Finalmente a Ferrari se libertou da Lancia, né? Não é mais aquela Lancia D50, que depois virou Ferrari 801, etc. Essa daqui é a Ferrari 246, né? Que muita gente chama o motor 246 de motor Dino, que Dino era o filho do Enzo Ferrari, e motor V6. Então você vê, depois nós tivemos todos aqueles campeões com motor V6, ali V6 Turbo, né, de 1983 com o Nelson Piquet até o Ayrton Senna 88, e de 2014 para cá, Hamilton e Rosberg, campeões com o motor V6 também. Então essa Ferrari 246 é o primeiro motor V6 a ser campeão mundial, né? Só que assim, já tinha uns carros Cooper indo bem em 1958, só que esse foi o último ano que o motor dianteiro foi campeão. Essa Ferrari ainda é com motor dianteiro, né? Para esse ano teve algumas regras que tornaram a Fórmula 1 muito mais parecida com a Fórmula 1 moderna, que são corridas com distância de 300 km, é assim até hoje, né? 300 km e mais uma volta, ou 2 horas. Proibido 2 pilotos usarem o mesmo carro. Então, aquele tempo que você amarrava cachorro com linguiça, né, o tempo do Guaraná de rolha, etc., que o cara quebrava o carro, ele pegava o carro do outro, o último ano foi 57. Então, é o ano que o Fangio aposentou também, e a gente falou que o título de 56 do Fangio talvez tenha tido alguma influência desse tipo de regra. Mas era a regra. Mas para 58, o ano que a gente está falando agora, isso já não existia mais. Então, corrida de 300 km ou 2 horas, proibido 2 pilotos no mesmo carro, e você não podia mais metanol, aquelas misturebas. Você tinha que usar ou gasolina comercial ou gasolina de aviação, né? A chamada Avgas. E todo mundo abraçou a gasolina de aviação, né? Que tinha uma octanagem muito alta, né? Então é uma temporada lembrada por um resultado um tanto injusto, no sentido que o Mike Hawthorne só ganhou uma corrida e o Stirling Moss ganhou 4, né? Esse aqui é o Moss, que é o Vanwall dele. Essa aqui é uma foto lá da época também, um pouco antes do Grande Prêmio da Inglaterra, em Silverstone. O pessoal levando lá a Vanwall do Stirling Moss para o grid e tal, depois de sair da oficina. E assim, o que eu já falei? O Keck Rosberg... e o Hawthorne também foi o cara que foi campeão mundial e se aposentou logo na sequência, sendo o único título dele, né? O Alan Prost, por exemplo, foi campeão mundial, e se aposentou, mas foi o 4º título dele. Igual o Nico Rosberg, foi o Mike Hawthorne, né? O primeiro título dele, ele já se aposentou. E infelizmente o Mike Hawthorne ele já morre poucos meses depois do acidente numa estrada no interior da Inglaterra, né? Ele estava guiando um carro lá, não sei se era um Lotus, um Ford, mas um carro assim de rua, e bateu muito forte num poste e tal, e morreu. Só que ele já estava com uma doença que era considerada terminal na época. Até por isso que eu coloquei essa imagem aqui do hemodiálise, porque ele tinha uma doença renal terminal. Daí eu fui pensar, porque assim, né, é da minha área, né, eu não só sou médico, como eu sou um cara muito fanático por medicina, né, então os meus colegas falam isso, né, como eu sou fanático, assim, porque eu não tenho interesse só pela minha área, né, eu acho a medicina, desde das coisas mais básicas até as especialidades mais diferentes, muito fascinante desde criança. Eu faria 20 vestibulares de novo, faria a mesma coisa. E então eu fui atrás desse negócio, né? Porque ele estava com uma doença renal terminal. E então, hoje em dia, se você está com uma doença renal terminal, você faz hemodiálise e daí você continua vivo. O que aconteceu? Já existia hemodiálise desde ali dos anos 40 para os 50, só que só era usado para insuficiência renal aguda. E era uma diálise ainda muito primitiva, né? Não era com esses catéteres aqui mais modernos, aqui está usando uma fístula e tal. A diálise naquele tempo só servia para insuficiência renal aguda, e ela praticamente não tirava volume da pessoa, né? Porque hoje em dia o que acontece? O cara com insuficiência renal, ele vai juntando litros e litros e litros de líquido no corpo. Então na hemodiálise você tira as impurezas do corpo, que o rim não está funcionando e não tira, né? As chamadas escórias nitrogenadas e tudo mais, potássio que começa a sobrar. Mas você tira volume, você tira líquido do corpo do cara. Então o cara ele sai vários quilos mais leve da hemodiálise. E nesse tempo não tinha isso. E praticamente não se fazia hemodiálise na pessoa com insuficiência renal crônica, né? Só o cara que está lá internado, insuficiência renal aguda, tudo.
Só ali em 1962, 4 anos depois do Hawthorne falecer, que começou a ter uma clínica da pessoa ir lá fazer hemodiálise e voltar para casa, assim, lá nos Estados Unidos, que ainda era 6 máquinas só. Então, ainda demorou muito para essas pessoas com insuficiência renal de estágio terminal, que chama, né, que é o estágio 5, poderem ter acesso a isso. Beleza? Desculpem o parênteses aí, mas aqui é um assunto que eu gosto muito. Então, infelizmente, o Mike Hawthorne foi campeão, se aposentou e morreu de acidente logo depois. O Mike Hawthorne, que era um cara vida louca, mulherio, né? Mulherio para cima e para baixo, e gostava de uma festa, e no fim das contas ele acabou falecendo aí desse acidente, né? Então essa daqui é a Ferrari, foi Ferrari contra a Vanwall. A Vanwall tinha um motor de 4 cilindros, vocês podem ver por esse escapamentinho aqui, ó, são os 4 coletores se juntam nesse escapamento aqui do lado, e assim, no começo do ano a Vanwall não participou. Então o que aconteceu? O nosso amigo, porque eles ainda estavam tentando fazer o motor funcionar com gasolina de aviação. Esse aqui é uma Vanwall também, né? Pode ver aqui os coletores e tal. Esse cara aqui, quem que é? É o nosso amigo Stirling Moss. Stirling Moss era um cara sensacional. Como não tinha Vanwall, ele foi lá para o Grande Prêmio da Argentina com um Cooper T43, que era um carrinho aí, né? Motor traseiro, motor 1.5. Só que ele pensou, cara, os outros carros são beberrões, então eu vou fazer essa corrida sem parar. E quando os caras viram que ele não ia mais parar, não deu mais tempo deles quererem correr atrás, né? Então, quando você olha o resultado de 58, olha aqui, ó, essa primeira vitória aqui, deixa eu ver se eu estou tampando, ó, essa vitória aqui do Stirling Moss no Grande Prêmio da Argentina não foi com o Vanwall, foi com uma Cooper T43. Então, isso traz uma série de efemérides, uma série de primeiros lugares na história da Fórmula 1, né? Foi a primeira vez que um motor traseiro venceu uma corrida, Cooper T43, Cooper Climax, né, que era o motor Climax. A primeira vitória de um carro privado, não era de fábrica, né, ele pegou e fez por uma equipe lá que não era oficial, né, não era um Cooper oficial. Primeira vitória com carro com motor feito por outro construtor também. Então são 3 coisas: motor traseiro, carro privado e um motor feito por outro construtor. Então é o primeiro carro com hífen. Igual existe assim, McLaren, Mercedes, né? Lotus, Renault, ou então, sei lá, Williams, Cosworth. O primeiro carro que tinha hífen era esse carro aqui, que o Stirling Moss ganhou o Grande Prêmio da Argentina de 1958, com uma Cooper Climax T43, né? Então, e depois o Cooper ganhou em Mônaco de novo com o Maurice Trintignant, mostrando que os carros com motor traseiro eram promissores. Por quê? Você podia deixar o piloto sentado quase no chão, né? Porque com o motor dianteiro, você tinha que colocar o piloto mais alto para ele poder enxergar além do motor, né? Senão o cara ele só olha para o painel do carro, assim. Então, com o motor traseiro, você já podia deixar essa frente do carro muito mais baixa e o piloto também. Então, vamos botar um carro de motor dianteiro. Ó, você nota que o piloto vai ter que sentar mais alto do que num carro como esse daqui, ó. Esse aqui o cara tá arrastando, né, a traseira no chão, igual aquele volantão tosco, camisa 5, que só sabe marcar, sabe? Isso eu nem sei se existe hoje em dia no futebol. Então esse aqui é o Cooper T43, 2 vitórias. E assim, o Hawthorne, ele foi campeão, e por que quem virou Sir foi o Stirling Moss? Muito porque o Hawthorne ele foi punido no Grande Prêmio de Portugal porque ele escapou da pista e na hora de voltar ele meio que meteu uma contramão ali na hora de voltar para conseguir ligar o carro. E ele foi punido e ele ia perder o segundo lugar. Eu até abri essa corrida aqui. Ó, quem ganhou foi o Stirling Moss da Vanwall e em segundo o Mike Hawthorne da Ferrari. Só que ele foi desclassificado dessa posição aqui. E ele fez a volta mais rápida ainda. Então em vez de 6 pontos ele ganhou 1 ponto. Ganhou 1 ponto a mais e fez 7. Só que daí o Stirling Moss interveio com a direção de prova e falou, não, eu vi o que aconteceu e na minha opinião ele não tinha como ligar o carro porque o carro estava apontado na contramão e ele não invadiu a pista, não fez nada perigoso. E a direção de prova acatou essa intervenção do Stirling Moss, do Sir Stirling Moss, que viria depois, né? E com isso o Mike Hawthorne, depois da última corrida, que foi no Marrocos, ele acaba, mesmo com o Stirling Moss vencendo,
o Mike Hawthorne é campeão por 1 ponto, 42-41. Só que, claro, o problema é que o Mike Hawthorne só abandonou uma corrida também. Note aqui, ó, Grande Prêmio da Alemanha, Mike Hawthorne, retired. E olha o Stirling Moss, 1, 2, 3, 4, 5 abandonos. Então, claro, classicamente a gente coloca a culpa do Stirling Moss perder o título devido ao cavalheirismo dele, a ele ter intervindo, né, com a direção de prova para o Mike Hawthorne não ser punido em Portugal e depois, 2 corridas depois, ele perdeu o título. Mas, de certa forma, a Venom quebrar demais também foi um fator, né? Então, eu acho que isso tem que ficar também registrado, né, aqui. Então, assim, a confiabilidade era muito ruim, o Moss abandonou 5 de 9 corridas e o Brooks também, né? Das 4 corridas que o Moss terminou pela Venom, ele ganhou 3 e chegou em segundo em uma. Então, claramente, se a Venom tivesse sido mais confiável, ele teria sido campeão. Inclusive, você nota aqui que ele não precisou descartar resultados e o Mike Hawthorne chegou a descartar resultados, né? De 49 ele veio para 42. Então, é uma coisa importante para se falar da Venom. E assim, depois da segunda corrida, quando a Venom estreia, foi uma batalha, né? De carro vermelho contra carro verde. Isso é uma coisa muito clássica, né? Você olha aqui, ó. Primeiro, Moss. Aí aqui todo mundo quebrou, daí o Trintignant ganhou de Cooper. Mas depois vem Moss, Ferrari. Moss, Venom, Ferrari, Venom. Então, assim, inclusive, 1958, eu tenho que dizer, é o primeiro ano do Mundial de Construtores. Acho que eu fiz aqui um cabeçalho para 58 e eu acabei não falando, né? O primeiro ano do Mundial de Construtores. Então, pela primeira vez, se vocês forem entrarem na Wikipédia, vocês vão ver que vai ter aqui, ó, depois, o International Cup for F1 Manufacturers, né? O primeiro Mundial de Construtores. Então, a Venom ganhou de 48-40 da Ferrari, porque você contava o melhor resultado de cada corrida. Então, juntando lá o Moss com o Tony Brooks, você acabou tendo aí um bom resultado. Então, primeiro, coisa importante, veja como esse Venom, eu mesmo me considero até um estudioso da Fórmula 1, sabia muito pouco sobre essa equipe, e foi uma equipe tão importante, né? O primeiro carro britânico a vencer, primeiro campeão de construtores, então muito legal isso. Que mais? Na metade do ano a Ferrari vinha melhor, mas no final do ano a Venom terminou muito forte. O Peter Collins, infelizmente, esse ano não foi um ano sem mortes, né? O Peter Collins morreu no Nürburgring, né? 2 semanas depois de vencer na Inglaterra. Então você olha aqui, ó, que o Peter Collins, ele vence o Grande Prêmio da Inglaterra em Nürburgring e depois, esse aqui é o Tony Brooks. Cadê o Peter Collins? Está aqui. Ele vence o Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone e depois no Nürburgring ele tá esse abandono dele aqui, que na verdade ele faleceu, infelizmente, né? Ele, numa daquelas descidas lá que você tem que frear em descida no Nordschleife, infelizmente o Peter Collins faleceu. Ele era o companheiro de equipe do Mike Hawthorne, né? Então, e o que mais que tem? Teve outras tragédias, infelizmente, né? Além de... Foram 3 mortes. Foram o Collins e o Luigi Musso morreu na Ferrari no Grande Prêmio da França e o Stuart Evans, da Venom, morreu na última etapa no Marrocos, né? E esse Stuart Evans era amigo do Bernie Ecclestone, que o Bernie Ecclestone se tornou um cara muito traumatizado com isso, com esse lance de você virar amigo dos pilotos, né? Porque o Stuart Evans era um cara muito... amigo do Bernie Ecclestone. Então tem essa curiosidade que no Grande Prêmio de Mônaco, se preparem agora, esse aqui é o Cooperzinho T43. Quem que é esse cara aqui? Quem é que adivinha? Que está pilotando um carro chamado Connaught. Ele não conseguiu se classificar para o Grande Prêmio de Mônaco de 1958. Bom, o nome da equipe era Bernard Charles Ecclestone. Então esse cara aqui pilotando é o Bernie Ecclestone. Esse aqui é ele lá no dia, lá tentando classificar o carro. E ele acabou que achou que não era para ele o negócio. Achou um pouco assustador e um pouco assim, que não era tão bom. Então você vê que ele já tinha cara que ia aprontar mesmo depois, né? Mas claro, a Fórmula 1 é muito o que é graças ao Bernie, né? Então fica aí esse registro, né? Então assim,
essa Connaught que o Stuart Evans guiava, né, no Marrocos quando morreu, e o Bernie vendeu tudo e ele só voltou a mexer com Fórmula 1 de novo 7 anos depois, em 1965. Então foi muito traumatizante para o Bernie, mas daí ele voltou e começou a fazer tudo de novo, né? Então eu vou encerrar com essa foto aqui da Vanwall, que eu acho que desse vídeo é um carro muito importante, né? Eu acho que as melhores histórias desses 3 anos, 56, 57, 58, são 56, que teve bastante troca de piloto, né? E o Fangio foi bem polêmico até na última corrida. 57, o Fangio foi campeão de maneira magistral pela Maserati, tendo essa corrida no Nürburgring, que ele bateu o recorde da pista 10 vezes seguidas, Nordschleife, 22 km, desculpa aí. E 58, a Vanwall, primeira campeã de construtores. O Stirling Moss fez um ato cavalheiresco no Grande Prêmio de Portugal, perdeu por 1 ponto para o Mike Hawthorne, que seria o campeão pela Ferrari, 246 Dino, primeiro motor V6, se aposentaria e já morreria poucos meses depois no acidente de carro na estrada. Beleza, meus amigos? Então, assim, 3 aninhos. O próximo vídeo nós vamos falar de 2 anos, 59 e 60, que são os anos dos primeiros carros com motor traseiro que foram campeões. E para 61 já tem que ser outro vídeo, porque mudou a regra bastante de novo, né? Então tem algumas coisinhas aí que a gente tem que falar. Eu fico muito feliz porque muita gente vem perguntar dos vídeos de 1950, né? Eu estou fazendo agora nos intervalos das corridas. Quando não tem corrida eu faço vídeo, mas semana passada eu fiz o Drive to Survive. Então, e essa semana várias pessoas perguntaram: quando que vai continuar os anos 50 e tal? Isso é uma imensa alegria para mim, porque é uma coisa que eu sinto que eu estou acrescentando, que é uma coisa que tem pouco material assim, né, na história aí o que você acha assim, né, no YouTube. Eu mesmo, para pesquisar, às vezes é muito difícil. Esses Coopers, por exemplo, a Wikipédia tem muito pouca coisa, você tem que ir em outras páginas para pesquisar, para fazer as pautas. Então, claro que à medida que você vai ficando menos remoto, né, que vão ficando anos mais recentes, vai aumentando aí a quantidade de material que a gente pode pesquisar. Beleza, meus amigos? Então, assim, comenta aí embaixo o que vocês acham, o que vocês sabem, o que eu falei de certo e de errado. Se não tiver nada para falar, manda um abraço. E você, claro, curte o vídeo, se inscreve, aperta o botãozinho Seja Membro para você ser lá, ó. Eu tenho um celular que é um pedal de distorção e você pode participar daquele famoso grupo Roda com Roda se você for da categoria Campeão Mundial. Beleza, meus amigos? A gente conversa no próximo vídeo, então. Um abração para todo mundo e até lá.